Eu queria, em nome da Prefeitura de São Paulo, cumprimentar os representantes do Movimento Passe Livre, partidos políticos, os conselheiros do Conselho da Cidade, cumprimentar os secretários que me acompanham, cumprimentar a Anistela e a Nádia Campeão, vice-prefeita de São Paulo, e agradecer muito àqueles que puderam colaborar conosco no dia de hoje, nessa inauguração de um debate, para nós, muito importante, sobre transporte público na cidade de São Paulo. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse debate nos interessa. E nós queremos esgotar as possibilidades de entendimento, de compreensão do fenômeno do transporte público, da mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Foi um dos principais motes da minha campanha, portanto, é um assunto do qual eu não quero me separar nos 4 anos que nós temos pela frente. Nós já demos início ao nosso programa de governo em relação ao transporte público. O Tato me informa, no dia de hoje, que já são 60 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus na cidade de São Paulo, em apenas 4 meses de trabalho. Ontem mesmo, as marginais receberam as primeiras faixas exclusivas. Eu li depoimentos na imprensa escrita de uma economia de 30 minutos de deslocamento dos trabalhadores beneficiados por essa medida. E nós não queremos perder o foco da discussão, em que pese o fato de que muitas pessoas compareceram às ruas ontem em São Paulo e nas outras capitais pelas mais diversas razões. Nós não queremos perder o foco do debate sobre transporte. Nós entendemos que esse debate interessa a cidade de São Paulo, independentemente de outras causas, de outras demandas, de outras manifestações igualmente legítimas numa democracia. Essa reunião do Conselho e os seus desdobramentos vão ser focados na questão do transporte público na cidade de São Paulo. Portanto, eu sei que o movimento tem isso como pedra angular da sua atuação, e nós também queremos ter. Portanto, temos entendimento em relação a isso. Uma questão importante também, eu vou gastar 10 minutinhos aqui, mas acho importante, no lançamento desse encontro, que se segue a manifestação de ontem, que, para nossa felicidade, teve pouquíssimos incidentes, ou seja, a cidade soube-se, haja uma redução para 3, mas o ano que vem um reajuste pela inflação, o movimento vai se colocar novamente. E já me assegurou que isso ocorrerá. Então, nós não estamos falando de uma redução de 3,20 para 3, nós estamos falando de um congelamento ad eternum, para todos sempre, em R$ 3. Até que um dia, como programa mínimo, até que um dia ela possa cair de 3 e chegar a 0. Então, é isso que está na mesa no presente momento. O que nós queremos é que a cidade compreenda o sentido desta medida. O que ela representaria. E aí há 2 possibilidades. A possibilidade de fazer isso sem fonte adicional de recurso, porque, no momento, não há, no horizonte, fontes adicionais de recurso, e fazer isso com fontes adicionais de recurso. Essa cidade já discutiu tarifa zero com fontes adicionais de recurso. Na gestão Erundina, se propôs dobrar o IPTU para zerar a tarifa. Hoje, eu diria que dobrar o IPTU seria insuficiente. Por quê? Porque 60% dos impostos estão vinculados à saúde, à educação, pela Constituição. Nós não poderíamos tocar nesse recurso da saúde e da educação. Então, dobrando o IPTU, metade disso tem que ser reservado para a saúde e educação pela Constituição. Então, dobrar o IPTU significaria reduzir a tarifa em apenas 50%, e não 100%, como traz hoje uma matéria no jornal, se não me engano, na Folha de São Paulo.
Então, para nós aqui, esse debate é riquíssimo, esse debate nos interessa, nós queremos discutir o significado de subir menos que a inflação, de congelar, de reduzir. Queremos discutir abertamente com a imprensa, com a sociedade civil, queremos estender esse debate até o limite das nossas forças, e nós temos muita energia, a juventude mais ainda. Então, não vai faltar disposição de parte a parte para debater. Mas nós queremos que a sociedade entenda o que está em jogo. É só isso que nós queremos, que a sociedade compreenda o que está em jogo. Com recursos adicionais, sem recursos adicionais, o que isso significa em termos de aporte de recurso. As nossas estimativas dão conta que o custo anual de um congelamento só até 2016, porque a cada ano ele aumenta, daria para, por exemplo, contratar 20 mil médicos, construir, dobrar a rede hospitalar, construir umas 200 mil casas populares. Nós podemos discutir isso. E eu digo, a decisão não é técnica mesmo. O movimento fala, a decisão não é técnica, é política. Nós queremos politizar a decisão. Nós não queremos tecnicizar, burocratizar um assunto que é político por natureza. Então, o debate nos interessa e a política nos interessa. E nós não vamos poupar esforços de discutir isso. Se nós tivermos que levar esse debate para as 31 subprefeituras, nós vamos levar. Vocês conheceram, em março, na primeira reunião do Conselho, o nosso programa de metas. E nós levamos para todas as subprefeituras a discussão sobre o programa de metas. E estamos recolhendo milhares de sugestões. Nós nos dispomos a levar um outro debate. A cidade vai ficar enriquecida se nós visitarmos cada bairro da cidade e fazermos a discussão sobre o significado disso. Por fim, e não menos importante, nós estamos agora iniciando um processo de licitação do sistema. E paira muita dúvida sobre a história do setor. Esse é o momento de aprofundar a transparência. Sem prejuízo do debate sobre tarifa, corredor de ônibus, impostos, financiamento, nós estamos num momento o mais rico para aprofundar a questão da transparência. Se há, com razão, quem diga que os dados não são claros, nós que estamos começando uma administração, queremos nos aliar à sociedade em proveito do escancaramento de todos os custos envolvidos, porque isso vai beneficiar a nossa administração no começo dela. Para nós é muito importante também, além de discutir os princípios em torno do setor exclusivamente, da tarifa, dos investimentos, o debate mais geral sobre transparência, esse também nos é caro. Nós criamos a Controladoria Geral do Município já buscando mais transparência. Mas nós sabemos que a Constituição estabelece 3 controles distintos. O controle externo, feito pelo Tribunal de Contas, o controle interno, que nós criamos com a Controladoria, mas também a Constituição prevê o controle social. E se o Constituinte previu 3 formas de controle, é porque ele sabia que esse é um tripé fundamental para a questão da democracia e da transparência dos gastos públicos. Então, a agenda da transparência é fundamental, e eu pedi ao Tato, até porque também ouvi muita desinformação sobre o edital, como a consulta pública terminava amanhã, e eu ouvi coisas que não estão no edital, eu pedi para o Tato prorrogar o prazo do edital, da consulta, para que as coisas se esclareçam. Porque essa administração não quer assumir nenhum contrato em torno do transporte sem que a sociedade acompanhe passo a passo. Nós não desejamos firmar um contrato de longo prazo sem que a sociedade esteja informada sobre o que está acontecendo, sobre as planilhas, sobre os custos envolvidos, e possa nos ajudar a
encontrar caminhos para oferecer um transporte de melhor qualidade e a uma tarifa que seja mais compatível com a renda do trabalhador. Fecho minha introdução dizendo isso. Esse debate nos interessa em todas as suas dimensões, em todas elas. A questão democrática, a questão da transparência, a questão do direito fundamental de ir e vir, tudo isso tem a ver com a nossa agenda de trabalho. E eu penso que nós devemos fazer justiça ao dia de ontem, que foi conforme eu disse, alguém pode apontar pequenos incidentes, mas foi um dia importante para a democracia em São Paulo, honrar esse dia de ontem e estabelecer um diálogo olho no olho, peito aberto, transparente, sabe, sem dogmas, para que a gente avance na direção de melhorar as condições do transporte, que será a nossa obsessão nos próximos anos. Eu agradeço muito a presença do movimento aqui presente, é muito honroso receber vocês aqui. De fato, apesar dos desencontros, quis recebê-los antes, e mais ainda numa sessão extraordinária do Conselho e com a presença da imprensa. Acho que a sociedade civil presente, a imprensa presente, vão nos ajudar a encontrar o melhor caminho para a cidade de São Paulo. A cidade merece, nós vamos nos esforçar por isso. Obrigado. Muito obrigado. Vim aqui ler uma carta que foi escrita pelo Movimento Passe Livre. Bom, primeiramente, o Movimento Passe Livre é um movimento social que existe desde 2005. Ele não surgiu esse ano, e ele está, desde 2005, lutando por um transporte público de verdade que esteja a serviço, de fato, da população. O Movimento Passe Livre está organizado em diversas cidades do Brasil, não só em São Paulo, e tem uma série de acúmulos, tanto na luta pelo transporte, quanto na discussão sobre o transporte público. Nós defendemos que o transporte público precisa ser visto pelo poder público como um direito social elementar, que dá acesso a outros direitos, como a saúde e a educação. Para ser um direito do cidadão de fato, ninguém pode estar excluído do transporte. O acesso deve ser a todos garantido. No entanto, temos hoje que 37 milhões de brasileiros estão excluídos do direito de locomoção por conta das tarifas do transporte. E a cada novo aumento, esse número já alarmante cresce. Está claro para nós que os transportes coletivos urbanos devem ser encarados como um serviço público essencial e que, nessa condição, devem caminhar rumo à gratuidade total e universal. Esta é a única forma que vemos para se ter um transporte sem exclusão social. Assim, o transporte poderá, além de garantir o acesso a vários outros direitos sociais, garantir também outro direito fundamental: o direito de poder se movimentar pela própria cidade, conhecê-la e ter ferramentas para transformá-la. Para nós, a luta por um transporte público de verdade está intimamente relacionada à luta de diversos movimentos sociais por um real e efetivo acesso à cidade. É por isso que estamos nas ruas contra o aumento das passagens, porque o aumento agrava ainda mais o quadro de exclusão e faz com que milhares de pessoas deixem de usar o transporte público por não ter condições de pagar a tarifa. Eu poderia falar aqui, em maior profundidade, quais são as concepções do movimento sobre mobilidade urbana, sobre tarifa zero, sobre municipalização dos transportes, gestão pública dos transportes, controle dos usuários e trabalhadores e demais pautas que o movimento vem defendendo desde 2005. Nós, aqui em São Paulo, já fizemos manifestações contra cortes de linha arbitrários, principalmente aqueles que acontecem na periferia, contra terminais de ônibus que não atendiam as necessidades da população, como o terminal Campo Limpo, que aumentam muito o deslocamento de ônibus. Já fizemos outras manifestações contra o aumento, já fizemos manifestações pela tarifa zero. Enfim. Esse também não é o primeiro aumento em que a gente está na rua. O Movimento Passe Livre existe desde 2005 e, desde 2005, nós estamos lutando contra o aumento.
Isso contraria o que muitas vezes é dito, às vezes pela base governista, de que seria um movimento de alguma forma antipetista. É um movimento pelo transporte público e anti-aumento. Enfim, eu poderia falar de todas essas reivindicações, de todas as nossas discussões, as nossas recentes discussões, inclusive sobre o bilhete único mensal, mas não é por isso que estamos aqui. O que assistimos nas últimas semanas é muito mais do que a manifestação de um único movimento social. Os protestos em São Paulo têm demonstrado que há um novo e velho agente político na cidade, a população. É claro que o movimento Passe Livre não tem 100 mil militantes e nenhuma das outras entidades envolvidas. É a população de São Paulo que outra vez se levantou. São Paulo vive dias de revolta popular e a aceitação das manifestações e da reivindicação já foram publicadas, noticiadas e estão até em pesquisas do Datafolha. A população é a favor das manifestações e contra o aumento das passagens. O movimento Passe Livre não controla essa revolta popular. Se tem uma pessoa que pode controlar essa revolta, essa pessoa é o prefeito e o governador. E isso é feito baixando as tarifas de transportes. Própria de um Estado democrático em que o poder emana do povo. Obrigada. Sou a Maiara, sou do Movimento Passe Livre. Bom, acho que a nossa posição está bem clara. A gente escolheu participar desse espaço porque a gente acha que é um espaço político que deve ser preenchido pelos movimentos sociais. A Mariana trouxe um pouco mais, de forma mais ampla, as nossas pautas, mas tem uma questão que transcende esse conselho, que é a revogação do aumento da tarifa. E ontem a gente teve um ato com cerca de 100 mil pessoas, fora os outros atos. Então, assim, as pessoas querem revogar o aumento, as pessoas não estão com a disposição de ficar ouvindo o argumento técnico que a prefeitura tem ou não. Eu acho que o prefeito se contradiz quando fala que está querendo discutir a questão em termos políticos e não técnicos e vem com a gente com um monte de planilha para falar o custo disso, o custo daquilo. Eu acho que se existe disposição da prefeitura, do governo do estado de ir até Paris, trazer a Expo 2020 para cá, deve haver a mesma disposição para revogar o aumento. Eu acho que se tem dinheiro para construir estádio, tem dinheiro para construir toda uma infraestrutura para receber mega evento, para privilegiar o capital financeiro, para privilegiar diversos setores que não... Ter acesso à saúde, à educação, à cultura, né? O que adianta ter uma virada cultural com um monte de evento no centro se as pessoas da periferia não têm dinheiro para pagar o transporte para vir participar? Então, acho que essa é a questão que está colocada, cabe à prefeitura e o Estado, né? Eu acho que o governador do Estado também poderia participar dessa reunião amanhã para a revogação da tarifa. Na verdade, a gente adoraria que a tarifa fosse revogada hoje mesmo e o ato na Praça da Sé fosse uma grande festa, né, em comemoração à vitória popular, à demanda do povo. Enfim, eu acho que todo mundo sabe que a demanda do movimento Passe Livre vai para além da questão do aumento da tarifa, mas vai para uma outra concepção de cidade, pela tarifa zero. E acho que é importante lembrar, quando a gente traz a questão dos argumentos técnicos, que muito foi falado aqui em São Paulo contra o bilhete único, né, que foi uma proposta do próprio PT. Na época, isso era inviável economicamente, isso se mostrou possível. A gente pode voltar para a história do Brasil e lembrar que a saúde pública também era um absurdo, era uma coisa impensável, que a educação para todos também era uma coisa impensável. Então, assim, a gente está propondo aqui pensar o que a gente sempre pensa que é impossível. E que a história mostra que não é. Uma outra questão é sobre o debate. O prefeito se colocou que está aberto ao debate, até o governador do estado, né, que disse que não ia discutir nada, ontem falou na imprensa que está disposto, né, a dialogar. Só que, assim, gente, tem limite para o debate. A gente vai debater até quando? Então, esse debate tem que ter encaminhamento, tem que ter decisão. A gente não pode ficar debatendo as questões da cidade até o final da gestão, aí vem outra gestão, a gente continua debatendo do zero. Então, quais os encaminhamentos que a gente vai ter desse debate? Quais são as decisões que vão ser tomadas? A gente não pode ficar com as 100 mil pessoas na rua dizendo, vamos ficar esperando, né? Amanhã a gente vai debater de novo a questão do aumento, agora não dá, tem esse orçamento, tem... Então, a questão é a seguinte, a gente tem que tomar uma decisão a partir desse debate. O debate não é de agora, né? O próprio prefeito lembrou que, na gestão da Luísa Erundina, teve um projeto muito, né, mais revolucionário do que a questão do aumento, mas a questão de você não ter mais a tarifa, que é a tarifa zero, que é a proposta do movimento.
E eu queria finalizar, só que muita gente tem tentado deslegitimar as mobilizações na rua contra o aumento, dizendo que outras pautas estão surgindo. Claro que vão surgir outras pautas, são muitas insatisfações, mas a luta é contra o aumento. Que outra pauta uniu tanta gente na rua? Então, a gente não pode tirar o foco, a gente está na rua pelo transporte, e a gente convida todo mundo para o ato hoje, com concentração na Praça da Sé, às 5 horas, esperando que seja uma grande festa, que o prefeito Haddad e o governador Geraldo Alckmin nem precisem participar dessa reunião amanhã, porque o aumento vai ser revogado hoje. Obrigada. Nós queremos trazer alguns argumentos para sustentar não só a proposta de revogação imediata do aumento, mas também de uma rediscussão ampla no sistema de transporte de São Paulo. O prefeito deu vários dados aqui, eu queria apresentar alguns também, que, na nossa opinião, demonstram que, em primeiro lugar, é possível revogar imediatamente. A segunda questão, que eu acho muito importante, é fazer, de fato, um debate acerca do sistema de transporte de São Paulo. Eu não sei se o prefeito sabe, com certeza sim, e eu não sei se vocês sabem, vocês que compõem o Conselho da Cidade, que 34% dos deslocamentos na cidade de São Paulo, 34%, gente, 1/3, é feito, sabe como? A pé. A pé, ou então, através da bicicleta. E não é as pessoas que querem fazer exercício no final de semana, não. É porque não tem dinheiro para pagar o ônibus. 1/3 dos deslocamentos nessa cidade. Isso é inadmissível, se é para permanecer a Constituição que nós temos no país, que diz que transporte é direito de todos e é dever do Estado. E se o prefeito quer saber de onde pode tirar o dinheiro para garantir a tarifa zero, eu faço aqui uma sugestão, uma só, existem muitas outras. O prefeito nos informou aqui que o Suplicy está lá brigando no Congresso Nacional para aprovar mais uma desoneração de impostos para as empresas. Sabe qual vai ser a resultante disso? A mesma da desoneração anterior. Vai aumentar o lucro da empresa e o preço da 0,3%, gente. 0,3%. Como é que isso pode ser uma prioridade, prefeito? Como é que isso vai ser uma prioridade? Então, recursos há, condições há, propostas existem, os argumentos estão aí. Refaço aqui o convite que as companheiras do Movimento Passe Livre já o fizeram. Nós queríamos, nessa manifestação de hoje, comemorar a revogação desse aumento. Nós não vamos participar da reunião do Conselho, não queremos que seja adequado, nós queremos uma discussão com a Prefeitura para resolver o problema. Vamos aguardar aqui a resposta da Prefeitura às nossas falas, é o mínimo de educação que nós temos que ter, mas mais do que isso, é a expectativa que na resposta aqui da Prefeitura, aqui desse microfone, nós possamos ouvir que a Prefeitura vai revogar o aumento. Essa é a nossa expectativa e nós vamos aguardar, portanto, a resposta da Prefeitura. Depois vamos deixar, obviamente, que vocês possam fazer a reunião à vontade. Nós vamos continuar a nossa luta até a revogação do aumento e até que se estabeleça esse processo de negociação. Obrigado. Estamos aqui hoje, em primeiro lugar, no intuito de, mais do que qualquer outra coisa, fazer ecoar aqui nas nossas vozes a tentativa de expressar um pouco da indignação que o povo vem expressando da melhor forma possível nas mobilizações e na ocupação das ruas dessa cidade e de todo esse país. E, nesse sentido, eu quero começar pelo que a mídia e pelo que o próprio prefeito veio aqui para destacar acerca do que foi a mobilização do dia de ontem. A mobilização do dia de ontem, no conjunto do nosso país, e principalmente aqui na cidade de São Paulo, foi uma mobilização histórica que expressou a opinião da maioria da população pela revogação do aumento da tarifa dos transportes e também por um outro elemento, pela liberdade de expressão, pela liberdade de poder ocupar essas ruas. Porque nós não podemos esquecer que o que aconteceu na semana passada foi que, na quinta-feira, numa das manifestações em que nós tínhamos presente 15 mil pessoas, foi utilizado um aparato militar para poder reprimir toda a população que estava nas ruas se manifestando. E nós tivemos mais do que 200 pessoas que foram detidas pela polícia. Foram feridos,
e utilizadas armas que diz o governo que são armas não letais, mas que são armas que sim ferem os manifestantes. Mas mais do que isso, foi utilizado uma forma de acuar a população. E essa forma tem responsável é o governo do Estado, é também o comandante da ação da Polícia Militar, mas é também através da conivência da Prefeitura de São Paulo, que não moveu uma palha para impedir que isso acontecesse na nossa cidade. E essa mancha, essa iniciativa da Prefeitura, junto com o governo do Estado, para poder reprimir a nossa manifestação, não vai ser esquecida. E a resposta que nós demos foi a resposta de ontem. E, em segundo lugar, a gente está aqui hoje para poder dizer que as nossas manifestações vão seguir enquanto não se revogar o aumento da tarifa de transportes. Principalmente porque, como já foi dito pelos companheiros que vieram atrás de mim, é possível que isso aconteça hoje na nossa cidade, mas também nós temos exemplos hoje no nosso país de revogação de aumento. Foi assim que aconteceu em Porto Alegre, foi assim que aconteceu em Goiânia, foi assim que está acontecendo em diversas capitais do nosso país. E nós não vamos deixar as ruas enquanto a nossa voz não seja ouvida. E, por fim, eu quero colocar um último elemento. Nesse ano, nós também temos uma oportunidade histórica. Uma oportunidade de poder avançar no debate do que significa os transportes de fato na nossa cidade. E no mês que vem está previsto a renovação das concessões de transporte das linhas de ônibus daqui da cidade de São Paulo. E no edital que foi lançado pela Prefeitura, que é o maior edital da América Latina, certo? Referente a 46 bilhões de reais, esse edital aumenta o número máximo de pessoas por metro quadrado no transporte público, de 5 para 6. E é com esse número, com esse índice, que as empresas calculam o número de ônibus que vai ser necessário para cobrir tal linha. Ou seja, com o edital de transporte que essa prefeitura lançou para que sejam renovadas as concessões para os próximos 10 anos, a Prefeitura de São Paulo está não só legalizando o sufoco diário que a população de São Paulo vive, mas também está ainda dando a possibilidade de que esse sufoco fique ainda pior. E esse é o recado que nós queremos dar aqui. Tanto nós não vamos aceitar que essa tarifa continue no preço abusivo que está, porque, de fato, não se tratam de apenas 20 centavos. Se tratam um dos transportes mais caros do país, com a péssima qualidade do serviço que nós temos que aturar todos os dias. E, mais do que isso, o prefeito veio aqui dizer que a população tem que entender o que está em jogo. E eu quero dizer que, na realidade, é o prefeito que tem que compreender o que está em jogo. O que está em jogo aqui é que as manifestações que tomaram as ruas ontem e que vão continuar tomando as ruas daqui